Então, a nossa fala vai ser dividida em 3 momentos, né? Alguns conceitos básicos, depois Agostinho e seus tempos, gêneros e as confissões, e no terceiro momento vai ser justamente o livro 11 das confissões, porque provocativamente foi o livro que eu observei que o Riquet cita, quando ele faz referência ao tempo, e Agostinho ele cita esse livro. E isso é muito, digamos, também sintomático para uma definição de tempo em Agostinho, que a gente vai verificar. Então, essa é a estrutura, pode passar, próximo. Aqui eu faço só algumas considerações, foram uma pesquisa bem rápida, que a gente pode fazer, o Julião, o Carneiro, o Iaiube, o Marcondes, que falam sobre tempo em Agostinho, mas são materiais, digamos assim, de revistas. E a gente percebe que também tem ali dentro interpretações do que é o tempo em Agostinho. Eu chamo a atenção especificamente diálogos sobre a felicidade, contos acadêmicos, Soliloquio e Ordem, Confissão e Cidade de Deus, são obras do próprio Agostinho, que nós teremos dentro dessas obras a discussão sobre tempo. E nós vamos ver que não é unívoco. Tem várias compreensões e várias definições, que é isso que é a provocação dessa parte mais teórica que a gente vai fazer geral. Pode passar? Então, aí o que eu falei, né, o grupo que eu faço parte, né, do Centro de Estudo de Filosofia Patrística e Medieval, que é o CEPAM, está na USP, e o grupo de latim medieval também, que a gente estuda as diferenças do latim. Tem um material bem interessante, e está disponível também na rede, as traduções que se faz, as pesquisas, as teses que estão sendo desenvolvidas. Então, nesse sentido, quem quiser depois aprofundar, nós temos inclusive alguns que são especialistas em Santo Agostinho mesmo, né? E aí vocês também podem encontrar vários trabalhos. Pode passar adiante, por favor. Então, alguns conceitos básicos. Eu não vou perder muito tempo nisso, mas eu acho que é interessante a gente fazer essas considerações. Culturas grega, hebraica, latina, elas se encontram dentro do contexto medieval, e a gente vai ver isso. A cultura grega, que é bem anterior à latina, a cultura hebraica, se for questão temporal, ela é como cultura anterior até mesmo aos grandes clássicos que nós temos, de registros, e essas culturas, com visões e interpretações de mundo, elas se encontram dentro do período medieval, mas se encontram até hoje no nosso subconsciente, se percebêssemos. Porque, por exemplo, a palavra destino, ela tem uma compreensão na cultura grega que é contrária à compreensão que tem na cultura hebraica. E isso persiste entre nós nos nossos dias. Se eu dissesse a palavra destino para nós, e você dissesse, conceitue, como se você fosse escrever o que você entende por isso. Geralmente tem duas grandes compreensões. Uma que vai dizer destino como fatalidade, que vai acontecer, que isso é grego, nitidamente grego, mas também tem um destino, quando você coloca, até mesmo a gente encontra destinado a, quando tem as passagens, bilhetes aéreos, destino para. Então, e os dois são contraditórios, porque um você tem que ficar parado e vai acontecer, o outro só acontece se você tiver direcionamento, caminhar para aquilo. E esse destino é nitidamente hebraico. Isso é só um exemplo de provocação que a gente faz para mostrar que esses arcabouços culturais, eles têm sim grande influência em cada época nos autores, na hora que ele vai escrever, na hora que ele está escrevendo, e mais ainda no período medieval. Porque nesse momento Agostinho está com várias correntes ali e culturas. E a gente vai perceber isso dentro do próprio livro 11, quando ele menciona essas culturas. Ele vai dizer, se eu falasse em hebraico, se eu escutasse uma mensagem em hebraico, eu não ia entender Moisés. Mas em latim ele entenderia. Então, ele vive essa junção. Porém, a fé cristã ela é influência da cultura hebraica, não é da cultura grega. Então, ele vive tudo isso. A estrutura lexical e semântica é só aquilo que, com certeza, vocês já são mais especialistas do que eu, que às vezes você usa a mesma palavra, o léxico, mas a semântica é completamente diferente nesses autores, quando eles retomam conceitos ou certas teorias de autores que eles estão ali
estudando. Muito mais ainda, eu diria, pelo menos a realidade que a gente estuda, no período medieval, porque é muito misturado as coisas. Tem muitas raízes para você identificar isso, então precisa tomar muito cuidado com qualquer frase generalística que você diga é isso. Isso é a definição, por exemplo, tempo para Agostinho. É essa. A gente teria que escavar e tentar fazer. Por que eu digo isso? Porque tem alguns trabalhos, inclusive daqueles que eu citei lá no início de artigos da apresentação, que às vezes chegam a ver em Agostinho um tempo, um conceito quase muito similar a Kant ou aos modernos. E às vezes tem autores que começam a dizer cuidado, e gente que faz muito apressadamente uma assimilação e diz que é igual. Às vezes a palavra está usada, tem argumentos ali, mas quando você aprofunda na interpretação, no sentido que se dá, você vai ver que não aparece. Por exemplo, céticos existiam na época de Agostinho, corrente de ceticismo, e não era nem o ceticismo clássico ainda. Então, mas como é que ele trabalha com isso? Isso aí era uma questão. Outro conceito básico também, que é bem interessante, tempo. Nós temos duas compreensões de tempo no grego, mas tem uma delas que, mesmo sendo de cultura grega, é uma influência já do cristianismo. Kairos. Cronos e kairos. São duas palavras que significam tempo. Porém, cronos vem de cronológico, que é o tempo sem uma interferência religiosa. Kairos é o tempo oportuno. É um tempo específico tirado daquela, digamos, linha geral ali da cronologia. É um tempo, muitas vezes, religioso no sentido da manifestação de um poder sobrenatural. Isso vai ter também em Agostinho, principalmente na Cidade de Deus, quando ele analisa o tempo na Cidade de Deus, que é uma outra concepção que nós vamos citar aqui, mas eu não vou entrar, eu vou me focar muito mais nas confissões, mas a gente vai fazer ver que existem outras definições de outros tipos de tempo para Agostinho, não existe apenas um único, o tempo chamado psicológico, que é isso que a gente vai ver muito mais nas confissões. Tá? Termos como natureza, criação, destino, livre-arbítrio, cosmo e mundo também são termos que são muito misturados com várias teorias. Por exemplo, natureza e criação. Natureza é uma palavra muito mais da cultura grega, criação da cultura hebraica. Mas é quando olha para o cosmos, olha para o mundo, você identifica como natureza ou criação. Criação é um conceito religioso. Mas hoje a gente usa eles, né, de forma quase natureza ou criação, mas a origem deles é lá. E o Agostinho vai trabalhar principalmente muito com o conceito criação. Mas algumas vezes ele usa a palavra criação, mas retomando também uma dimensão de natureza no sentido de physis, da própria cultura grega. O destino eu já comentei sobre as diferenças. Livre-arbítrio também é um outro tema que em Agostinho atrai muito as pessoas. Tempo, mas também o livre-arbítrio que está relacionado com a temporalidade. É justamente o que eu posso fazer enquanto estou o tempo, a liberdade existe como é. Né? Cosmos e mundo, também cosmo é mais grego, né? Mundo já é, a gente sabe aí, eu acredito que nem todos são pesquisadores, mas no sentido da língua latina, mas mundo é uma palavra latina, e ela é a interpretação já do homem sobre o cosmos. Né? Tem alguém que está levantando a mão? Se alguém pode anotar, e a qualquer momento, quando eu finalizar aqui a primeira parte, eu abro para esclarecer. Mas isso aqui são só conceitos básicos, só para a gente, quando a gente encontrar no texto, e eu fizer referência, mostrar que a gente já comentou sobre isso. Ok? Alguém queria falar alguma coisa? Alguém levantou a mão ou posso seguir? Fique à vontade. Se não, pode passar o próximo slide, Luísa. Tá, isso aqui é só uma outra provocação que já é sobre tempo mesmo. A palavra tempo, ou o conceito tempo, e a questão do marco cultural. Na cultura hebraica, tempo, ela tem uma dimensão de início e fim. Lembremos criação, como a gente tinha dito que é um conceito chave, e Agostinho vai trabalhar muito. É o início do mundo, criação.
Bereshit barat Elohim, que é logo no início do Gênesis. No princípio criou Deus, que é a criação. Aquilo que cria tem uma dimensão também de finalidade, de fim. Então, início e fim cria uma espécie de temporalidade linear, que o mundo está da criação a um destino para ser a finitude. A gente pode pensar, então, o cristianismo é a mesma coisa. Aí a provocação que eu faço é quase a mesma coisa, porque o cristianismo, na realidade, ele tem o kairos, é o tempo de graça diferente do tempo cronos, que está no desenvolvimento. A cultura grega, ela tem já uma ideia de temporalidade na physis da natureza, porque não tem a dimensão da criação. Na cultura grega, você tem o quê? Que a gente diz sempre, o círculo que representa a temporalidade. Se na cultura hebraica o marco-tempo é linear, na cultura grega ele é circular porque não tem criação. Você tem a busca do elemento primordial, da physis, que é o que é constituído, mas não tem a ideia do criado. Creatio ex nihilo, quer dizer, criação do nada, isso não faz parte da cultura grega. É na cultura hebraica. Na cultura grega, a matéria é eterna. E na cultura cristã, você tem uma espécie de aspiral. Por isso que essa figurinha aí, eu não encontrei uma coisa melhor e não deu para representar. É linear, uma linha na cultura hebraica, na cultura grega, um círculo, e na cultura cristã, uma espécie de elipse. É ali. Né? Ela tenta misturar. Tem um início, tem um fim, mas não é que é um ponto lá. Ela pode ir, voltar, ela tem reviravoltas, mas ela tem essa espiral, né? Essa ideia que vem da cultura, a gente coloca latina, cristã, influenciada. Pode passar a próxima? Então aí, e outra, agora, essa foi a questão da cultura. Quanto a Agostinho mesmo, a gente tem que lembrar o contexto dele, século IV a V. Por que eu faço isso? Porque a gente encontra, às vezes, conversando e nos estudos também, pessoas que muito rapidamente já ligam Agostinho direto com o platonismo e vê simplesmente Agostinho, um neoplatônico ou um platônico, como se fosse quase uma sequência natural. E não. Agostinho, quando ele volta no neoplatonismo, em Plotino, foi uma escolha que ele fez, porque ele tinha muitas outras propostas ao seu redor, que inclusive faziam mais sucessos do que aquela. Então, não é aquela interpretação, às vezes, que a gente acha que ele foi na onda. Não, ele faz uma escolha, e a escolha é para instrumentalizar, para dizer o que ele quer, porque era o melhor instrumento para ele. Então, o neoplatonismo, é a origem dele, que ele sai do maniqueísmo. Então, essas escolas aí, escola helenística, com estoicismo, ceticismo, entre aspas, que ele vai ver, epicurismo. Você tem várias, as escolas helenísticas. Agora, eu chamo a atenção também para uma outra corrente que também influencia ele, tanto quanto, que é a filosofia mosaica. Fílon de Alexandria, que é o primeiro que pega a Sagrada Escritura, que é hebraica, e joga com a cultura, com a filosofia, e tenta fazer esse trabalho. Aí depois vem toda a filosofia cristã, né, os padres apostólicos, apologistas, a patrística, que aí você tem Justino de Roma, que está no século II, né, Ambrósio de Milão, esse cara que vai ser o responsável de ser o grande tutor. E, inclusive, no livro 11, que a gente vai ver aí, das Confissões, ele cita um hino, falando do Deus Criador, que é um hino ambrosiano, que é um hino que tem compasso de tempo, e silêncio, escuta, que é um hino ambrosiano que era justamente do cristianismo de Milão, onde tinha um grande foco desse cristianismo católico, que não é o romano, a liturgia que se tem. A gente vai ver a questão do canto. Então, esses homens aqui, esse contexto, influenciaram muito o homem, Agostinho, no seu pensamento. Próximo, Luísa. Isso. Agora, Agostinho mesmo e seus tempos. Isso aqui também é muito importante a gente ter esse parâmetro, porque se a gente pegar o Agostinho antes do batismo cristão, mas ele escreveu alguma coisa? Escreveu. Antes dele ser batizado, mas ele já era convertido. Ele já tinha manifestado o desejo da conversão, mas ele não tinha sido batizado. Você tem um Agostinho. Depois você vai ter o que a gente chama Agostinho episcopal, o bispo Agostinho,
entre o batismo e a ordenação episcopal, ele foi cristão, foi sacerdote, mas a partir do momento que ele vai entrando, digamos assim, na concepção mais teológica, os escritos dele vão sendo absorvidos cada vez mais, a teologia vai ficando cada vez mais profunda com a sua filosofia. E as Confissões, que é essa obra que a gente escolheu para dialogar sobre ela, ela é justamente a obra do período episcopal dele. Veja aí, quando de 397 a 400 é o período da composição das Confissões, que é o período que ele está como episcopo, né? Que ele foi ordenado bispo, e aí vai morrer bispo. Ali é 395, 397 é o ano que ele é ordenado, mais ou menos. Então você tem a confissão. Retratações, o que significa isso? Esses 3 momentos. Retratações no final da vida do Agostinho, ele tem a preocupação de fazer a continuação das Confissões, que é considerado pelos estudiosos, que é uma obra onde ele coloca todas as obras que ele escreveu, inclusive a do primeiro momento, aquelas lá diante do batismo, onde ele vai dizer, quando eu escrevi contra os acadêmicos, eu quis dizer isso, isso e isso, e talvez eu não tenha sido claro quando eu usei esse termo, porque naquele primeiro momento dele, ele já percebe, antes do batismo e retratações, ele percebe que, naquele primeiro momento, ele disse que ele ainda tinha alguns conceitos que não estavam tão claros. Quer dizer, ele não dominava a teologia, o mundo, o arcabouço cristão. Então, ele fazia considerações e concessões à filosofia, que nas retratações ele vai reduzir isso. Então, esses 3 momentos do Agostinho, ele é muito importante quando a gente se debruça sobre o estudo dele e de algum conceito que, para ele toma nas palavras, nas obras. Teria que ver qual é a obra, qual é o período e a relação entre retratações e essa. E vejam, retratação ele morre em 430, e retratações está ali em 428. Alguns dizem que ele nem chegou a concluir bem ela, mas daí foi muito próximo do fim da vida dele. Então, só fazendo essas provocações, porque contra os acadêmicos, justamente ele vai criticar nessa obra o ceticismo dos platônicos, da academia platônica da época dele. E aí ele vai dizer, tem 2 grandes baluartes que impedem o homem do conhecimento, e faz uma crítica à academia platônica que tinha se distanciado disso. Vai dizer o quê? É a soberba de achar que tem a verdade, e a outra é o achar que você não pode conhecer a verdade, que é o ceticismo, e ficar só na verossimilhança, que é algo parecido com a verdade. Ele vai dizer que a academia tinha. Beata Vita foi traduzido para o português, e essas 3 obras, aí eu chamo a atenção, 4 na realidade, elas foram traduzidas, elas foram escritas, digamos, em torno de 1 ano, que é justamente o período que a gente chama de cassicíaco. É o período que ele está só em estudo, em retiro. E Beata Vita é no dia do aniversário dele, todo mundo dando os parabéns, feliz, né? Aí ele vai discutir sobre o que é a felicidade na vida da pessoa. E é bem interessante. Solilóquio, que é solilóquia, né? E solilóquio em português, que é falando consigo mesmo, que aí ele dialoga com ele mesmo. E essa outra obra aqui, De Ordine, que é a ordem, ela também é bem interessante para a gente ter uma dimensão de tempo que não tem nas Confissões. Ele só cita, mas ele não aprofunda, que é o tempo cósmico, a ordem, cosmos, porque sobre a ordem ele está dialogando justamente isso, que existe uma ordem no mundo, no cosmos, que nas Confissões, no capítulo 11, no livro 11 também, você vai ver que ele vai dizer em algum momento que o tempo não é igual a movimento, não é a mesma coisa que movimento, só que nessa obra A Ordem, ele vai dizer que existe sim um movimento, é um outro tipo de tempo. Tá? Só que eu só aponto, e a gente não entra agora, mas é um tema do tempo em Agostinho que dá muito, muito material para pesquisa e para estudos interessantes. Podemos passar, Aloysio? Então, Agostinho, através dos tempos, é uma obra que alguns especialistas fizeram, juntos por especialistas em patrística, em teologia, em filosofia e estudos clássicos. Foi lançado, tem aí a bibliografia, né, lançado em
em 2018, agora em português, que é do Fritz Ardes, né? Um trabalho que levou 7 anos para ser feito. Então, hoje, quando a gente estuda Agostinho, e é para quem não tem, digamos, entre aspas, muito tempo, é uma espécie de dicionário bem interessante, porque são estudos bem consistentes que nós temos, que dão essa segurança para a gente. Tá? Pode passar? Tá? Então, veja aqui. Aí, aqui, entrando já mesmo em Agostinho, a gente vai dizer aquilo que eu já vim insinuando, que em Agostinho nós temos, no mínimo, 4 definições de tempo, concepções de tempo. Tem o chamado tempo psicológico, que a gente vai explorar bem mais na tarde de hoje, está na configuração no livro Confissões, livro 11. A gente encontra isso. Tempo físico, no Confissões, livro 12, a gente encontra, livro, né? Não estou falando do capítulo, porque o livro aí tem vários capítulos dentro. O livro 12, ele insinua e tem indicações do tempo físico, mas aquela obra que eu tinha comentado lá do início, A Ordem, é onde você encontra também falando sobre isso. Também Confissões, o livro 1, um tempo moral. Então a gente já tem tempo psicológico, físico, moral, e também tem o tempo histórico, que é principalmente Cidade de Deus. A obra Cidade de Deus, ele já vai trabalhar muito mais com o tempo histórico, que ele olha para a queda de Roma, que aconteceu, o cristianismo está sendo atacado, porque como se a proposta cristã não servisse para a política, porque os pagãos, a força do paganismo tinha ganhado dentro do Império Romano uma reviravolta quando os bárbaros tinham invadido Roma, e o cristianismo estava sendo atacado, e ele, como bispo, vai na defesa, os pagãos diziam, a proposta de um Deus amor enfraquece, não serve para a política. Foi um desastre para o Império Romano ter abraçado essa religião. E aí o Agostinho vai trabalhar na Cidade de Deus dizendo que não. O que enfraqueceu o Império Romano não foi o cristianismo, mas foi a questão da corrupção moral que eles tinham. E aí ele trabalha Cidade de Deus, Cidade dos Homens, com o tempo histórico, mas trabalhando o Kairos, mostrando como era importante o tempo nessa dimensão da salvação dos homens. Cidade de Deus, aí eu cito esses 2 livros ali. Pode passar? Isso. Então, o tempo psicológico, aí eu coloco só uma definição bem sintética. Eu vou tentar, depois que eu fizer as definições dos 4, é uma mania de professor, e não quero desfazer considerando, eu sei que tem gente que nem precisava fazer isso, mas às vezes eu faço considerando que tem muitas, digamos assim, alunos da graduação, tem pessoas que podem não ser da área, eu vou tentar fazer um esquema de como se relacionam também esses 4 tempos em Agostinho. Porque aí você vai entender por que em um canto ele diz que tempo você tem presente, passado e futuro, e depois ele vai dizer, não, mas não tem. Não é presente, passado e futuro. Que parece até contraditório quando você está lendo o texto, que se ele diz uma coisa, depois diz que não tem, mas é porque não é só aquilo. Tem aquela dimensão, mas tem outra. Então, o tempo psicológico, isso aqui é bem interessante para a concepção do Agostinho, tanto que é esse elemento que tem, digamos, seduzido muitos autores na pressa de olhar para Agostinho como um link muito grande com a modernidade, onde a gente não tem mais o legis entes, que se fala no medieval, que é a questão do ser lá, da ontologia, mas aí tem muito mais uma legis mente, que é muito mais uma dimensão do sujeito, que a modernidade traz, de centralidade do sujeito. E aí, quando olha para Agostinho com essa dimensão do tempo, é isso aí. E acha que, vendo nele, tem alguns elementos, mas a gente olha com cautela. Mas eu mostro que tem. Por exemplo, a exposição se divide, então, do livro 11, a gente vai ver, em 3 grandes partes. A primeira, que vai estabelecer que o tempo real é o presente. A segunda vai defender que o tempo independe do movimento físico. E a terceira estabelece empiricamente que o tempo é uma dimensão da alma. A gente vai ver lá que ele chama de distensão da alma. O capítulo vai finalizar, o livro, na realidade, mais do que o capítulo aqui, é o livro, vai finalizar
mostrando que o futuro, passado e presente existem na alma, daí a denominação psicológica. Quer dizer, só existe o homem do agora, do presente. Na memória, ele lembra do passado, no desejo, ele projeta e à vontade o futuro, e no presente é a atenção que ele coloca. E a gente vai ver isso mais desenvolvido depois. Então, o tempo psicológico é porque a dimensão está toda centrada na alma do homem, no caso, na percepção. Isso que é muito importante. É o homem que lembra, é o homem que deseja e por isso projeta o futuro, é ele que coloca atenção no hoje, no agora, e por isso que aquilo que você coloca atenção, aí você vai poder mensurar o tempo. Porque que aí é bem interessante isso, que é quase uma ideia de relatividade do tempo. Porque às vezes quando uma coisa te dá prazer e você gosta, o tempo voou, que você nem se deu conta. Quando você é algo que te incomoda, parece que aquilo tem uma dimensão muito maior. Então veja que ele está querendo colocar que não é aquela dimensão externa, mas é a percepção que a pessoa tem da temporalidade. Isso é verdadeiramente você encontra dentro do livro 11, das Confissões. O próximo. Tempo físico, cósmico. Agora, aqui que a gente chama atenção, que isso a gente não pode esquecer que, mesmo tendo essa dimensão da percepção do tempo, né, psicológico que a gente vai tratar, a gente não pode desassociar do tempo físico, porque Agostinho também não é um esquizofrênico de achar que ele não percebe a mudança no mundo. Então, tempo físico, para o Agostinho, existe, que é o tempo cósmico. Ele reconhece isso. No livro 12, 12º das Confissões, você encontra isso. A condição, a questão do movimento, da mutabilidade da matéria, se percebe, se sabe que existe. Ele não é esquizofrênico para negar essa realidade. Tá? Então, existe isso. Então, esse é o tempo que a gente chama de físico cósmico. Fundamento da mutabilidade das coisas, materiais, que está no mundo. Isso é físico. Pode ir ao próximo, Luiz. Tempo moral. Algumas pessoas viram nesse tempo moral como se fosse a mesma coisa que o tempo psicológico do Agostinho, da percepção, da memória do passado, da projeção do futuro pelo desejo e da atenção no presente. Mas, na realidade, o tempo moral, a gente encontra muito mais estudos que foram diferenciando, que seria uma outra forma, que é no livro 1 e no livro 4 das Confissões, que é justamente a questão da mutabilidade no homem, na mutabilidade das ações do ser humano, dos desejos que ele tem, da força que ele pode ter, principalmente através do sofrimento, principalmente através das dificuldades que a pessoa passe. Ela tem um tempo moral na existência dela. Os adversários que o ser humano tem, os maiores, ele diz, é morte e pecado. Isso também nos coloca dentro de uma temporalidade, de uma história pessoal sua, de uma identidade sua num momento específico, que os autores chamam aí de tempo moral. É o estágio em que você está. E lembrando que as confissões, a questão da conversão dele, mudança, isso é bem pertinente, essa categoria. A próxima, que falta a última, que é o tempo histórico. Pode passar, Luísa? Então, o tempo histórico, aquilo que a gente já disse, que é o kairos, o tempo da história que está concretamente ligado à condição humana enquanto vivida socialmente. Isso é o tempo histórico. Enquanto comunidade, enquanto grupo, enquanto cidade. Por isso que a obra Cidade de Deus ela é tão cheia. Você encontra alguns lances dessa teoria também nas Confissões, aí no livro 13º, a Cidade de Deus, 12º, você encontra bastante essas dimensões aí, como do Kairos. Então, tempo histórico. Pode passar? Aí está bem ruim, mas aí é só para a gente fazer a diferenciação. Criação, temporalidade. Deus, eternidade. Essa linha que está ali, tentando dividir espaço e tempo, aí a gente encontra essas 4 definições de tempo.
tempo histórico, olhado por Kairos, tempo... tem como aumentar mais, Luiz, para ver se consegue, que eu acho que está bem pequeno. Eu não tive tempo de desenhar melhor, e aí eu fiz só uns gráficos aí rabiscados, só para poder a gente tentar expressar. Mas, então, o tempo psicológico como percepção, memória, que está lá, o tempo moral enquanto mutabilidade humana. Aqui essa diferença pode deixar aqui em cima, só para te mostrar. Criação e Deus. A gente vai ver que logo no texto ele vai também falar nas confissões sobre isso. Tempo, ele é criado junto com o mundo. Não existe tempo fora da criação. Então, fora da criação você tem Deus, que é a eternidade. E aí você vai ter a criação, e quando tem a criação, espaço, tempo, e você vai ter sempre essas dimensões desses tempos, que aí vai ter o kairos, o tempo de percepção, que é o tempo psicológico, o tempo moral e o tempo físico, né? Colocado dentro dessa dimensão. Então, esses 4 tempos. Desses 4, nós vamos nos deter mais nesse tempo psicológico, porque foi o texto que me passou aí, eu peguei de vocês, do Riquet, que ele cita justamente as Confissões, livro 11, que é tratando do tempo mais psicológico. Tem o próximo slide, por favor. Então, aqui é só dentro do tempo, é o terceiro momento, já que a gente está entrando no livro mesmo das Confissões, o tempo no livro 11 das Confissões. Estrutura e argumentação do capítulo da Confissão, livro 11, você vai ter do 1 ao 31, é o nosso... esse livro das Confissões, o livro 11, ele tem 31 capítulos. A obra Confissões, que é composta de livros, é uma linguagem que vem desde o mundo antigo, né, que faz isso daí. E aí o livro 11 você tem esses 31 capítulos que são menores que foi sendo trabalhado. Então, capítulo 1, finalidade das confissões. Agora, aqui que a gente chama a atenção da unidade temática que tem esse livro 11. Porque ele, na realidade, é uma espécie de síntese do próprio sentido de confissão. Porque o que significa confessar? Por que eu tenho que confessar algo para um Deus que já conhece tudo, que é onipresente, onipotente e sabe tudo, que sabe, inclusive, dos tempos da minha vida, sabe o que se passa? Por que eu tenho que falar para ele? E o Agostinho vai retomar isso justamente para linkar com a ideia da temporalidade psicológica. Isso é bom não para Deus, não que ele tenha necessidade, mas para quem? Para a própria pessoa, para a questão da sua transformação, e tal. A gente vai ver isso aí. A estrutura, capítulo 2 e 4, aquilo que a gente comentou lá no início sobre cultura grega, hebraica, e que a gente falou da cultura latina também, esses 2 capítulos vão fazer referência. Vão fazer referência a Moisés, vão fazer referência à filosofia mosaica, vai fazer referência à reconfiguração das questões da criação do mundo entre cultura hebraica e cultura cristã, porque veja que a gente passa às vezes passa muito rápido, a gente diz, a criação ex nihilo, o cristianismo. Só que o cristianismo tem um complicador. Qual é o complicador? Um tal de Christos, um homem que se encarnou, que era Deus, não deixou de ser Deus, e um homem que volta para a eternidade, e essa carne que veio do mundo, como é que fica isso? Às vezes tem muito cristão que nem problematiza isso. A fé cristã defende um absurdo do ponto de vista filosófico grego, que é a materialidade da natureza, a carne que é perecível, sarkos, ela hoje está na eternidade. Ela foi elevada, não foi corrupta, ela subiu. E ainda, o imaterial, que para o Plotino isso seria absurdo, impensável, no neoplatonismo que separa as 2 dimensões, que a divindade tenha feito necessidades fisiológicas como homem. Tenha comido e tenha defecado, tenha urinado. Isso, para uma dimensão neoplatônica, é o absurdo da separação, não poderia. Mas o cristianismo tem esse absurdo interno. Então, como é que o Agostinho tenta costurar isso? Né? Costurar todas essas relações. Capítulo 18, a 10 a 18, tempo, criação, eternidade, medida da criação.
Capítulo 19 a 20, oração e conclusão. Aqui eu cito, né, são quase o resumo do livro inteiro. Aí desses daqui eu vou selecionar alguns desses capítulos pequenos para a gente fazer a leitura junto e a gente ver se a gente consegue ver isso que eu falei no decorrer da exposição, se a gente consegue ver isso na própria obra, né, colocada ali dentro. Porque o Riquet, eu dei uma lida muito apressada, não vou nem me, digamos, debruçar sobre isso, mas ele tenta fazer também uma leitura desse livro 11 do Agostinho, problematizando, inclusive, a compreensão que se tinha para poder fazer uma comparação com um autor posterior, né? Ele instrumentaliza no sentido de olhar e dizer, eu quero ver isso. Tanto que a eternidade, ele diz, eu não vou falar da eternidade agora, eu vou tomar isso aqui depois. Estou preocupado com esse elemento que foi muito mais a relação entre a questão da verdade, se você consegue definir ou não o tempo. A gente vai chegar lá. Tá? Capítulo 26, tempo como distensão da alma. É aqui a definição onde a gente vai ter, que é justamente onde ele diz qual a definição de tempo psicológico, que é o que ele construiu tudo dentro do livro, para no capítulo ele colocar ali. Né? Medida do passado, presente e a eternidade de Deus, Deus e tempo, e conclusão final no capítulo 31. Próximo slide, Luísa. Então tá, isso aí. Resumindo ainda, essas 4 grandes passos. Né? Então, o tempo, no livro 1, é psicológico. Por quê? Porque é a partir da alma do homem, né? Da alma, da percepção da pessoa. Criador eterno, criação temporal, e aí vai ver que justamente não apresenta, isso aqui é interessante a gente ver, a preocupação do Agostinho nesse livro 11 não é a definição do caráter ontológico do tempo, mas a preocupação maior dele é como medir o tempo, conhecer o tempo, o que é o tempo, definir, né? Extensão da alma, não é a questão ontológica, mas de identificar, conhecer para ele, por isso que é psicológico, e como ver a medida. Por que o tempo às vezes é longo e por que às vezes é rápido que se passa. Se você tiver o relógio cronometrado, um terremoto que já teve a experiência de passar, nós aqui no Acre já passamos algumas vezes, e é uma fração de segundo, mas a impressão que você tem depois é que foi minutos, porque a estabilidade que se cria é tão grande que você fica naquela tensão e quando vai ver não bate, não é o tempo cronológico que estava lá, né? Essa dimensão. As 3 divisões do tempo presente, que ele vai dizer que só existe o tempo presente, que é justamente o homem do presente que olha para o passado através da memória, que vai para o futuro através do desejo, da vontade ou esperança, tá? Mas o futuro não existe, ele não é concreto, a questão dos videntes, ele vai tomar ali dentro também do livro 11 falando sobre isso. E a prever, não pode, ele vai dizer, olha, não quero nem entrar nessa discussão se isso existe ou não, mas que é diferente do passado, porque o passado você está lembrando de fatos na tua memória. E o futuro, na realidade, é desejo, esperança. Você pode ter elementos no presente que te indique para onde vai chegar, mas não existe o fato futuro. Né? E aí o presente, que ele chama, né, que é a atenção. Então existe o presente passado, presente futuro e o presente. Diferença entre eternidade, que é singular, porque eternidade Deus, só Ele, criação, tempo, lembra multiplicidade, criação, transitoriedade. Tudo que está no mundo, aqui nessa diferença aqui entre eternidade e tempo, é porque singular, quem Deus, tempo, multiplicidade, transitoriedade, que é criação. Então, aqui entra uma dimensão que a gente vai ver várias vezes no livro 11, quando ele se questiona. Como é que um ser limitado poderá definir e conceituar tudo do ser ilimitado, eterno, que é Deus? Existe essa impossibilidade de se chegar a essa definição. Então, a temporalidade, ela é o que nos limita a falar da transcendência e de Deus e da própria eternidade.
temporalidade também, ela não é o contrário de eternidade. Ela é um outro referencial. Por isso que naquele esquema que a gente tinha feito, ele colocava como um risco separando as realidades. Criador e criatura. Pode passar? Aqui, capítulo 1, capítulo 3, 11, 12, 13, 14, 15, conclusão 20, são os capítulos que, se nós tivéssemos, digamos, intenção, a gente ia lendo junto e vocês iam vendo que a gente pode ir encontrando aquilo que a gente comentou. Isso. Veja aí. Sobe mais um pouco, só para ver se a gente consegue visualizar o texto inteiro. Tá, só essa daí já tá bom. Capítulo 1, ele vai falar sobre a finalidade das confissões. Veja, qual que é digamos, a provocação que a gente vê aqui? A finalidade de por que se confessar a um Deus que sabe tudo, como a gente tinha colocado. Agora, isso ele está falando só aqui nesse livro, ou desse capítulo, a própria obra Confissões, toda a obra das Confissões, já é isso. Quando Agostinho faz um exercício da memória dele, e lembra do quê? Da juventude, do passado dele, e traz tudo isso para o presente dele daquela forma. Agora, o que é interessante, que a gente chama aqui também, é que Agostinho, aqui, ele não está fazendo teologia, mesmo ele sendo teólogo, ele não está fazendo teologia, é muito mais uma teodiceia, porque ele sabe que ele vai ter que usar argumentos racionais, ele não vai ter que apelar para a fé, para a criação, e dizer foi criado, é a criação. A teologia, ela tem esse argumento pela fé. A teodiceia são os argumentos racionais para relevar isso, e é isso que ele vai fazer. Por exemplo, que o mundo foi criado. Ele vai tentar usar a teodiceia, argumentos filosóficos, justamente para mostrar isso. Agora, toda a confissão dele aqui é justamente para engrandecer a essa divindade que ele quer, e também como, no finalzinho, muitas coisas te narrei, conforme o pude, conforme o desejo da minha alma, porque o exigiste primeiro, para que te confessasse, Senhor meu Deus, porque és bom, porque tua misericórdia é eterna. Ele fecha sempre falando da centralidade que é levar as pessoas a atingir a divindade, né? Mas não através do argumento simplesmente da fé, mas da teodiceia, que vai usar os argumentos racionais. E até o fato de confessar-se, ou de confessar a esse Deus que criou e sabe tudo. Pode passar. Desce mais um pouco só. E é justamente, deixa eu chegar aqui. Isso. Vamos aí para o capítulo 3. A inteligência das escrituras, aquilo que eu tinha falado sobre a questão, o capítulo 3, pode ser o 2. Quando chegar no 3, eu quero que é pequeno também, só para a gente poder... Ele fala, já, 3, isso, Moisés. Falou das escrituras, quais escrituras? Hebraicas, a revelação. Aqui ele fechou falando ainda de Moisés. Você tem aqui dentro do texto uma espécie de passagem da cultura hebraica para chegar para a cultura latina cristã, que vai falar já do Cristo ou do Verbo. Aí eu chamo a atenção quando tem aqui, concede-me, Senhor, que eu ouça e compreenda como no princípio criastes o céu e a terra. Moisés assim escreveu. A criação ex nihilo, cultura hebraica, né? Escreveu e partiu deste mundo, para onde lhe falaste, para junto de ti, e já que estás presente para nós. Se estivesses aqui, tê-lo-ia e dele indagaria, quer dizer, de Moisés, né, em teu nome, o sentido de tais palavras, e absorveria com atenção as palavras que brotassem de sua boca. Se me falasse em hebraico, em vão sua voz bateria em meus ouvidos, e nenhuma ideia chegaria à minha mente. Mas se me falasse em latim, eu compreenderia suas palavras. Então, a provocação vai aí quando chega no último parágrafo lá, que fala a verdade, né? Mas como eu posso consultar Moisés, mas como eu não posso consultar Moisés, é a ti, ó verdade, se referindo a Deus, que ele consulta. Quer dizer, aquele mesmo, a revelação que foi feita com Moisés, ele reconhece que é o mesmo, mas tem uma diferença que vai ser agregado nos capítulos seguintes, que é justamente a dimensão do verbo, que é o próprio Deus. Pode passar, faz um salto aí para o capítulo 11. Céu e terra, criação,
palavra coeterna, Deus e criação, são todos temas que ele vai retomando, desenvolvendo dentro do livro. Aí, quando chega aí no tempo e eternidade, aqui ele coloca uma discussão, e também aqui tem, dos céticos, uma grande crítica que se fazia, né? Que é justamente como conhecer esse Deus e também, se existe Deus, o que ele fazia antes da criação do mundo? Por que o mundo passou a ser criado? Se ele era tão bom, perfeito, por que essa questão de se misturar com a materialidade? Aí a gente vê toda também uma influência de um ceticismo via academia, da academia do tempo dele, do platonismo, que estava embebida e relacionada com essas ideias, né? Que era impossível a junção entre esses dois mundos, criador, criatura, né? O perfeito com o imperfeito. Isso tem separação, não pode ter essa contaminação, entre aspas. E aí ele vai tratar tempo e eternidade, mostrando que não podemos falar de tempo só a partir da eternidade, no sentido de que o tempo ele é uma criatura, ele está dentro da criação. Tá? Podemos passar adiante isso daí? Porque a gente vai chegar em outro capítulo para ter a maior definição. Tá? Capítulo 12 e 13, eu posso só comentar, só mostrar o título aí para a gente ver. Ó. Deus antes da criação. Que é justamente o que algumas pessoas perguntam. Aqui tem até uma anedota que ele faz, assim, que é aqui, ó. Eis minha resposta que fazia Deus antes da criação do céu e da terra. Não responderei jacosamente como alguém para contornar a dificuldade do problema. Preparava o inferno para que os prescrutassem esses mistérios profundos, para aqueles que estão esperando, né, se perguntasse para isso. Uma coisa é compreender, a outra é brincar. Não será essa a minha resposta. Prefiro dizer não sei, pois de fato não sei, que ridicularizar quem faz pergunta tão profunda ou louvar quem respondesse com sofismas. Isso aqui é quando ele diz, ó, eu não vou ridicularizar, mas também não vou exaltar quem deu qualquer resposta como sofisma para isso, porque é uma questão séria e complicada que você não tem. Aí ele vai dizer, ó, mas eu digo que tu, meu Deus, és criador de toda criatura, e se por céu e terra se entende toda criatura, não temo afirmar, antes que Deus criasse o céu e a terra, nada fazia. De fato, se tivesse feito alguma coisa, o que poderia ser, senão uma criatura? Então, tem outros trabalhos que aprofundam, mas aqui no livro 1, ele ficou muito mais na percepção, digamos, psicológica da alma que percebe presente, passado e futuro, e foi esse o recorte que nós fizemos, mas tem essa temática que está mais, digamos, fora, que pode ser aprofundada em outro trabalho. Capítulo agora, vai para o capítulo 14. Capítulo 14, isso, que é o tempo. Veja, aí tem uma definição que a gente pode anotar, que tem a definição do tempo que ele faz, que tem, daqueles 4 tempos, você encontra ali alguma coisa que é a definição mais, digamos, nuclear que ele faz do tempo. Não houve, pois, tempo algum em que nada fizesse, pois fizestes o próprio tempo. Deus fez o próprio tempo na criação. Né? E nenhum tempo pode ser coeterno contigo, pois és imutável. Se o tempo também o fosse, não seria tempo. Quer dizer, se o tempo fosse imutável, ele não seria tempo, seria eternidade. Né? Que é, pois, o tempo? Quem poderia explicá-lo de maneira breve e fácil? Quem pode concebê-lo, mesmo no pensamento, com bastante clareza, para exprimir a ideia com palavras? Aqui é aquela dimensão que a nossa mente é limitada. Como é que ela pode conter informações de tudo que é da eternidade para conceituar e trazer todas essas... Então, a gente é limitado, porque não pode definir tudo. Né? E, no entanto, haverá noção mais familiar e mais conhecida usada em nossas conversações. Quando falamos dele, certamente compreendemos o que dizemos. O mesmo acontece quando ouvimos alguém falar do tempo. Que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei.
Mas se quiser explicar, a quem indaga, já não sei. Contudo, afirmo com certeza e sei que, se nada passasse, não haveria tempo passado. Que se não houvesse os acontecimentos, não haveria tempo futuro. E que se nada existisse agora, não haveria tempo presente. Como, então, podem existir esses dois tempos, o passado e o futuro? Se o passado já não existe, se o futuro ainda não chegou? Quanto ao presente, se continuasse assim presente e não passasse ao pretérito, não seria tempo, porque seria eternidade, no caso. Né? Portanto, se o presente, para ser tempo, deve tornar-se passado, como podemos afirmar que existe, se sua razão de ser é aquela pela qual deixará de existir? Por isso, o que nos permite afirmar que o tempo existe é a sua tendência para não existir. Quer dizer, a mutabilidade, o movimento, a transição que se tem. Capítulo 15 vai colocar justamente a questão do antes e o depois, que já é a questão da medida do tempo. Porque uma coisa é perceber se o tempo existe. A gente não pode dizer que ele não exista. Mas aí depois, como eu vou quantificar isso? E aí ele coloca o antes e o depois. O antes e o depois na natureza vai gerar o tempo cósmico. O antes e o depois, na minha experiência, né, a minha percepção de presente, passado, que vai ser criado. Vamos aí para o capítulo 20, onde ele tem a conclusão. Eu já estou caminhando para a gente fechar essa exposição. Capítulo 20, exatamente. Vejamos aí a conclusão, talvez não vai dar para ver tudo, mas o que agora parece claro e evidente para mim é que nem o futuro nem o passado existem. E é impróprio dizer que há três tempos, passado, presente e futuro. Talvez fosse mais correto dizer há três tempos, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E essas três espécies de tempos existem em nossa mente. E não as vejo em outra parte. Por isso que é psicológico, né? Mente na pessoa, na percepção. Tem como subir mais para a gente terminar, ele é pequeno. O presente do passado é a memória. O presente do presente é a percepção direta. A gente chama também, em alguns, coloca como a atenção que você coloca. Atenção, a percepção direta. O presente do futuro é a esperança, uns chamam de desejo, outros chamam de vontade. Se seguisse dentro do próprio livro ainda, porque aí é o 20, o capítulo 20, ele é 31 capítulos, ele vai começar a falar depois sobre a questão da previsão do futuro. Se nós podemos lembrar do passado com segurança, entre aspas, porque a gente lembra pelo menos fatos, mas fatos que são remodelados de acordo com a nossa memória, mas é muito mais material, entre aspas, digamos assim, verdadeiro, um fato, o que aconteceu, do que eventos que você queira fazer premonições futuras. Eles nada mais são do que desejos que você tenha ou esperança. E aí ele começa a falar até mesmo de uma linha chamada de profetismo. E aí é interessante que a gente tem essas concepções, porque tem gente que pensa que profeta é o vidente que fala do futuro, daquilo que vai vir, né? Às vezes é charlatão. Profeta, que ele colocado aqui com muito mais, é aquele que olha para o presente, vê sinais concretos do que pode indicar o futuro, mas já encontra no presente a indicação do futuro, do tempo futuro. Né? Pessoal, aí vamos agora para o 26, que é quando ele fala que o tempo, aí usa essa definição que é distensão da alma. A alma é que olha para o passado, que olha para o futuro, projeta o futuro e vive no presente. E aí você tem dentro, nós não vamos ler, quem quiser depois pode anotar, mas aí que está essa concepção, né, da definição de temporalidade ligada com o tempo psicológico da alma que distende, que ela vai para o passado pela memória e vai para o futuro através do desejo, da vontade ou da esperança. E permanece no presente atuante por meio da atenção, né, da presencialidade que se coloca. Finalizando mesmo, então, o livro 11, capítulo 30 e 31, capítulo 31, aí eu vou encerrar
essa nossa discussão para a gente abrir para o momento de uma conversa. Capítulo 31 tem a conclusão que ele colocou. Ele colocou dentro desse livro duas conclusões, concluindo primeiro a formulação do problema lá do que era tempo, e depois ele conclui aqui tudo, né? Senhor meu Deus, que abismos profundos os teus segredos, e quão longe deles me levaram as consequências de meus pecados. Cura meus olhos, cura, para que eu me alegre com tua luz. Se houvesse de fato um espírito de ciência e de presciência tão grande para conhecer o passado e o futuro, como conheço qualquer canto popular, esse espírito nos encheria de extraordinária admiração e espanto. Nada, em efeito, lhe seria oculto no passado e nos séculos vindouros, exatamente como, ao entoar essa melodia, sei tudo o que cantei desde o começo e tudo o que falta cantar até o fim. Aqui é que essa conclusão, ele está se referindo ao canto criador do universo que ele comentou antes, que eu cheguei a comentar lá no início da minha exposição, do Ambrósio, que é um canto que ele é um canto não só de palavras, mas justamente do compasso, do silêncio é que faz a música. E ele faz parte de um todo, de um entendimento. E aí ele usou o exemplo de um canto que era para mostrar que a mente humana, que é a questão da temporalidade, ela é importante. Não só naquilo que você vê, mas naquilo que você também não vê, não escuta e não sente. E aí ele colocou isso lá atrás, e aqui ele conclui para justamente fazer sempre aquela relação entre limitado e ilimitado, na definição que ele coloca, da definição que ele dá para o tempo, né? Nesse tempo psicológico colocado.